Muito boa noite, muito obrigado por estar assistindo. Eu sou Douglas Nacur, sou diretor da Companhia das Artes dos Teatrais, sou ator, produtor, diretor e também ator cristão, né? Trabalho com teatro cristão, trabalho com uma série de outros tipos de espetáculos também e sou apaixonado por Jesus. E conforme prometido no vídeo de anúncio, hoje nós vamos começar nossa série de estudos sobre teatro cristão. Para que você tenha espetáculos bacanas, com mais conteúdo, seja arqueológico, seja histórico, seja científico e possa levar com bastante grandeza aí para o espectador do seu teatro detalhes que podem fazer realmente a diferença aí numa apresentação. Então eu lanço a ideia para você e você desfruta aí para poder se aprofundar cada vez mais e colocar um espetáculo ainda mais diferenciado e bonito para todo mundo poder assistir. Então se você curte esse tipo de conteúdo, fica comigo. Depois da vinheta nós voltaremos aí com o primeiro tema que não poderia ser diferente hoje na Semana Santa, que é a Páscoa. Grande beijo, fica aí. Vamos lá, meus queridos, muito obrigado por continuar comigo e vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa surgiu exatamente aonde? Na 10ª praga do Egito. Deus falou para que o faraó libertasse o seu povo, que era o povo hebreu, povo escolhido de Deus. Por que era o povo escolhido de Deus, Douglas? Porque era um povo monoteísta, eles não acreditavam em vários deuses. E Deus queria que eles servissem de exemplo. Então, quando se ouve o povo escolhido de Deus, é porque o povo era monoteísta, acreditava somente em um Deus, que é o Deus Pai, correto? Então, Deus queria que aquele povo que estava sofrendo na escravidão fosse liberto. Lançou 9 pragas, as 9 pragas não surtiram efeito, e ele advertiu o seu povo, através de Moisés: vocês irão passar nos umbrais das portas um sangue de um cordeiro imolado, e naquele local o anjo da morte passará e pulará. Por isso a expressão Passover, Páscoa ou Pessar, que é em hebraico, né? A palavra em hebraico é Pessar. Então o Pessar seria o bloqueio que o sangue do cordeiro deu para todo aquele que se demonstrou filho de Deus. Ainda na era de Moisés, Deus falou para que Moisés, o povo já liberto do Egito, criasse um santuário terrestre, imitando o santuário celestial. Naquele santuário terrestre, o povo faria suas tradições pedagógicas, os seus rituais pedagógicos para se arrepender do pecado. Mataria um cordeiro toda vez que pecasse, mataria um animal, sacrificaria e transferiria o seu pecado para aquele animal. E as festas aconteceriam uma vez por ano, que seriam as festas da primavera e as festas do outono. As festas da primavera englobavam também a Páscoa, depois a Pães Ázimos, depois Primícias e Pentecostes. Essas eram as primeiras festas que apontavam também para Jesus. Elas apontavam para o passado, comemorando o passado que houve lá na 10ª praga do Egito, e também apontavam para Jesus, que morreria lá na Páscoa como o Cordeiro de Deus. Então essa tradição se manteve por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é falado sobre Cristo. Isso que é o mais espetacular para falar sobre teatro cristão. Então imagine quanto conteúdo você pode ter para colocar aí no seu espetáculo e levar realmente para o povo um conhecimento ainda mais histórico. Séculos depois entra a era do Império Romano. No Império Romano, Jesus Cristo nasceu, naquele período do Império Romano. E naquele período, quando nós falamos de império, nós imaginamos coisas sobrenaturalmente ricas, poderosas, mas necessariamente não era tão assim não. Se você hoje vê, por exemplo, um condomínio de classe média baixa, você vai ver muito mais infraestrutura do que havia lá. Lá era muito simples, tudo muito simples. Para você ter ideia, os soldados romanos, por exemplo, eles faziam suas necessidades de que maneira? Eram o banheiro, no banheiro eram cavados buracos profundos no chão, eles se agachavam ali de cócoras, faziam suas necessidades. Na frente de cada buraco, e nem tinha divisórias, hein? Na frente de cada buraco existia uma espécie de valeta, nessa valeta água, e eles tinham suas buchas, as suas esponjas, e essas esponjas eles embebiam na água e limpavam as suas partes para poder fazer suas necessidades. Chega a ser até um pouco engraçado disso, né? Você olhar para o seu companheiro do lado e o cara tá lá num bom momento com você do lado ali, podendo até conversar, né?
Depois que eles se limpavam, eles colocavam num vaso que ficava à frente de vinagre e para desinfetar das bactérias, enfim, e seguiam sua vida. E nesse período foi o período que Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu, mas acima de tudo deu um maior testemunho de humildade, de amor, de santificação, de reverência e de determinação com amor supremo ao Deus Pai. Jesus Cristo estava ali mostrando o que ele era o tempo todo. Porém, ainda que Jesus fosse tudo isso, seus amigos o traíram, seus amigos o abandonaram, seus amigos o negaram e ele foi preso. Ainda no momento da sua prisão, Jesus Cristo cumpria uma coisa que ele passou a ordem depois através do Ide. Ele queria conquistar mais pessoas para o reino de Deus. Ele não queria perder ninguém mesmo ali, dando seu testemunho. Tanto que Pilatos teve a grande oportunidade quando ele perguntou para Jesus o que é verdade. No mesmo momento que Pilatos pergunta o que é verdade, ele olha para o lado e fala para os sacerdotes: eu não vejo culpa nesse cara, leva ele embora daqui. Ele perdeu a grande oportunidade de entender o que era verdade e até mesmo de ter a vida eterna, provavelmente. Eu não sei como será, né, o julgamento sobre Pilatos, mas ali poderia ser um divisor de águas na vida dele. Ali ele perdeu a oportunidade. Já na cruz, Jesus Cristo morrendo do lado de dois malfeitores, os dois tiveram o mesmo tempo de crucificação ao lado de Jesus, os dois tiveram a mesma condição de salvação e apenas um olhou para Jesus e disse: Senhor, quando estiverdes no paraíso, lembre-se de mim. E Jesus respondeu para ele: em verdade vos digo hoje, um dia estarás comigo no paraíso. É tão lindo isso. E se você entender a nossa tradição humana, ocidental principalmente, nós entendemos que Jesus levou o bandido para o paraíso naquele momento. E não. A Bíblia diz em Tessalonicenses, em João, que Jesus não foi para aquele dia no paraíso. O morto também não vai aquele dia mesmo que morre para o paraíso. Mas fica para um outro estudo também. Jesus olha para ele e fala: em verdade vos digo agora, um dia estarás comigo no paraíso. E já no final da sua vida, já nos finalmente, Jesus Cristo, totalmente desidratado, ensanguentado, todo destruído, tomou mais de 8.000 golpes, segundo alguns estudos, sofreu demais, foi todo dilacerado. Ele olha para um dos soldados e fala: tenho sede. O soldado, ironicamente, deve ter pego lá, feito a piadinha do ano, porque ele era todo queridão. Ele vai lá e pega uma daquelas buchas, esponjas que tinha na sua bolsa, cheia de vinagre, e põe na boca de Jesus. Naquele momento, Jesus Cristo olha para Deus e fala: está consumado. E fecha seus olhos. Ali ele venceu. Ali ele venceu. Porque ele precisava cumprir até o final da sua vida sem ser pecador. Ele não pecou. Ele foi imaculado do começo ao fim da sua vida. Após Jesus Cristo morrer, a sua mãe, Maria Madalena e as outras mulheres que seguiam também correram para fazer os preparos lá para poder besuntar o corpo, né, como era uma tradição, para embalsamar o corpo, e elas prepararam especiarias, ungüentos, uma série de coisas, mas elas viram que já estava amanhecendo o sábado, então elas pararam tudo, guardaram o sábado conforme o mandamento e voltaram ao sepulcro no domingo. Chegando no sepulcro, Maria Madalena se apressou a ser a primeira. Ela viu que o sepulcro estava aberto, vazio, e ficou apavorada, e de repente ela se depara com quem? O próprio Jesus Cristo. E quando ela se depara com Jesus Cristo, ela vai abraçá-lo e ele fala: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Ele não tinha ido ao Pai ainda. Tanto que na sexta-feira ele também não foi ao céu. Ele não foi ao Pai. Ele iria ainda para o Pai. E com qual objetivo? De chegar até Deus e apresentar suas chagas, para ver se ele seria aceito, se seu sacrifício seria aceito. Olha o tamanho da humildade deste homem que morreu no dia da Páscoa. A resposta disso está lá em Salmo 24, onde Deus fala: quem está entrando nos portões celestiais é o Deus combatente, o Deus general, o Deus poderoso. Está lá em Salmo 24, mostrando esse momento do reencontro dele, mostrando seu sacrifício para Deus.
Curioso também, quando os discípulos foram até o seu sepulcro averiguar lá que realmente ele não estava mais lá, eles viram que tinha um pano dobrado. Na tradição judaica, quando o mestre da casa estava se alimentando, o servo observava. E quando ele acabava de comer, ele jogava o pano. Podia sair e o servo poderia mexer na sua comida. Mas se por algum motivo ele tivesse que sair e fosse voltar, ele dobraria o pano e colocaria na mesa. Ou seja, quando eles encontraram aquele pano dobrado, por Jesus Cristo, estava dizendo nitidamente ali, o mestre voltará. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, espero poder ter ajudado. Façam um grande espetáculo de teatro na rua, teatro no teatro, teatro na igreja, teatro na escola. Conte comigo, qualquer coisa, comenta aí com a gente. Um grande beijo, fiquem com Ele.